E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Muito boa noite, amigos do Condomínio Seguro. Mais uma sexta-feira agradável, passando aqui com vocês, junto com todo esse time que nós estamos vendo aqui na tela, para mais uma vez, na nossa busca incessante de gerar informações, exemplos, alternativas, trazendo e esmiuçando esses mistérios dos condomínios, a segurança dos que envolvem os condomínios. Hoje nós vamos falar com o pessoal que imagina a situação de segurar a onda. Imagina segurar a onda. Como é difícil. É essa turma que está aí, que faz esse trabalho difícil, que estará contando aqui, que estaremos contando com a presença deles, Anderson Lins, Epitácio Neto, ambos atuantes na área da supervisão, que vão contar um pouquinho da sua história, desde quando começaram e até os momentos que vivem hoje, para que a gente possa, então, discutir. Antes de mais nada, gostaria de lembrar a todos e solicitar que registrem a sua presença em nosso programa, clicando ali no sinal de positivo, no sinal de joinha, para que a gente possa fortalecer esse algoritmo e ele possa, então, andar cada vez por esse Brasil afora e até além fronteiras. Aproveito para agradecer a presença de quem já está aqui conosco, contribuindo com a nossa audiência, Marcelo Pires, Halley Ricci, a nossa Elke, Silvano Barbosa, apareceu, Patrícia Vieira, André de Pauli, nosso mestre também, e mais pessoas que estão entrando aqui, daqui a pouco, Vanessa Oliveira, Marcelo Valentini, muito obrigado aí pela presença de vocês. Inicio o nosso programa, como sempre, cumprimentando meus colegas e meus amigos de painel, Carlos Faria, Eitan Magal, boa noite. Boa noite, meus amigos, pessoal da audiência, boa noite, Eitan, João, boa noite a nossos convidados. Olha só, hoje nós somos em 5 aqui, já dá para fazer um time, pelo menos, de futebol de salão, né? Já é bastante coisa aí. Mas bacana, hoje o programa vai estar quente, hein? Hoje a gente está no nível da operação, esses caras aí, 2 feras de operação na segurança condominial. Então, hoje o programa aqui vai ser muito bom. Isso aí, boa noite, amigos. João, Faria, Neto, Lins, novamente aqui com vocês. Vamos aprender quem que está na linha de frente, hein? Esses caras que apanham. Vamos aprender com a experiência deles para enriquecer o conhecimento do pessoal que está nos assistindo hoje e depois. Bora! Muito bem. Feita aqui as nossas introduções iniciais, eu gostaria então de ir para os nossos convidados, para os que estão nos assistindo agora e os que nos assistirão futuramente, que, por favor, começando aí pelo Neto, fale um pouquinho de quem é Epitácio Neto, como começou, como chegou até aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Em seguida, Anderson Lins. Boa noite a todos. Boa noite, Eitan, João, Carlos Farias, Lins, tudo bem com vocês? É isso aí. Eu iniciei na área de condomínios em 2007. Iniciei na função de faxineiro. Em 2009 fiz o curso de vigilante, porém iniciei como porteiro. Mas aí, em 2010, engajei aí na vigilância, fui para vigilante de líder e hoje supervisor. Que bacana, que bacana. Passando por muita experiência, né, Epitácio? Muita experiência e muito esforço para poder chegar até aí, né? Para você poder chegar nesse cargo, nessa situação, passou por algumas questões acadêmicas também. Fala um pouquinho para a gente. Isso, tudo muito fundamental, né? Muito fundamental mesmo. Eu acho que o local que eu mais tive experiência foi shopping center também. Trabalhei como vigilante líder num condomínio de alto padrão aqui em São Paulo. Muito aprendizado, muita experiência. Muito bacana. Anderson Lins, fala um pouquinho para a gente quem é você. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite ao Eitan, ao João, Carlos, Epitácio. Agradecer pelo convite. Eu iniciei como porteiro lá em 2007, trabalhando em uma casa noturna,
4 anos depois vim a fazer o curso de vigilante, comecei a trabalhar no Aeroporto Internacional de São Paulo como vigilante, passei a vigilante líder, acabei saindo, entrando em outra empresa e entrei na área de segurança hospitalar, também como terceirizado, fiquei por quase 8 anos nessa empresa. E há alguns meses, hoje, estou no condomínio, saí da empresa que trabalhava e agora como supervisor. Já ocupava o cargo de supervisor na antiga empresa. Muito bacana. Gostaria só de ressaltar aqui mais pessoas que estão conosco, que acabaram de chegar, acabaram de entrar aqui também. Reinaldo Coringão, Everito Antônio Beltrão, Alisson Lins, Érica Lama, de Belém do Pará, olha que bacana, Érica Lana, de Belém do Pará, Davi Marques, Rafael Filho, olha ele aí, Tiago Venâncio, bastante pessoas conosco aqui prestigiando o programa. Professor Teanes Ribeiro, muito boa noite a todos aqui. Pessoal, é importante deixar claro o seguinte, essas duas pessoas que nós convidamos hoje vieram pelos seus méritos, assim como outros que tem aí no mercado. Não é porque nós somos bonzinhos, não, porque Faria, Eitan Magal e eu não somos bons, nós somos simpáticos, mas não somos bonzinhos. Então, vocês vieram pelo mérito de vocês, pela carreira, pela escalada e o esforço que vocês tiveram. Então, é bom ressaltar, vejam a trajetória deles, que vieram lá dos postos mais simples, porém nada menos importante, e conseguiram, então, com seu esforço próprio, chegar aonde estão. Ou seja, é possível, tá certo? Pessoas novas que estão aí se dedicando, estudando, no dia a dia, nessa batalha, para poder chegar onde estão. É isso que nós gostaríamos de deixar ressaltados, e que seja esses dois, Neto e Anderson Lins, o exemplo para alguns que estão aí nos acompanhando, que vale a pena se esforçar, tá bom? Para chegar onde eles chegaram aqui, tá bem? Obrigado, então, pela presença de mais pessoas que estão entrando aqui conosco, Emanuel Cabral, Alexandre Ribeiro, M. Alicia Lins, eu não sei qual é o M aqui, mas muita gente conosco. Muito obrigado pela presença. Registrem a presença de vocês no nosso programa, sinal de joinha ali para clicar para nós, e a gente pode dar um grande impulsionamento nesse programa aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos começar ao nosso papo normal. O que nós precisamos, o que nos interessa aqui? Saber da experiência, da dificuldade, do dia a dia de vocês. Então, por favor, meus amigos, Eitan Magal, Carlos Faria, vamos começar com o disparo das perguntas. Vamos começar a rajada de perguntas aí. Pessoal, só uma ressalva, o João falou que nós não somos bonzinhos, né, que a gente aparenta, mas que está tudo medicado aqui, entendeu? Então, quando está tudo medicado, não tem problema nenhum, né? Mas vamos lá. Bom, acho que a questão, né, o nosso contexto aqui são condomínios, né? E vocês, como supervisores, lideranças que atuam na segurança condominial, na segurança do condomínio, como foi dito aqui pela Eitan, linha de frente, segura a onda, né? Não tem para onde correr, quer dizer, quando o dedo aponta é para vocês mesmo, não adianta, vai, não, peraí que eu vou chamar, não vai chamar nada, é contigo mesmo. Eu queria ouvir dos dois, né? Aí vocês ficam à vontade, aí quem quer falar primeiro. Conta aí para a gente uma situação, né, onde vocês tiveram que atuar, tá? Uma situação onde vocês tiveram que atuar, para mostrar para o nosso público aqui, para quem nos assiste, né, ter a dimensão do que a gente está falando. Porque a gente vai falando aqui e tal, mas tem pessoas aqui que talvez não sejam da área, não conseguem ter a dimensão, né? Então, Anderson, Neto, conta aí para nós uma passagem, uma ocorrência que vocês tiveram que atuar, que intervir, que vocês julgam que foi importante, relevante, e vocês tiveram uma atuação ali assertiva. Conta para a gente aí, o que aconteceu? Neto, quer iniciar? Fica à vontade. Mais antigo, né? A hierarquia. Quem é o mais antigo aí? É o Neto? Então, o Neto, vai. Vamos lá. Pessoal, nós tivemos uma experiência em uma outra empresa que eu passei. É um condomínio de 28 torres, 9 mil moradores, imenso, uma cidade, né? Uau! E onde estava tendo muitos furtos, entendeu? Muitas reclamações de apartamentos que eram invadidos. E, sim, a gente buscava imagens e não conseguíamos localizar, identificar. E isso aí nos fez, assim, fazer uma mega operação de investigação, de aumentar efetivo, e até que a gente conseguiu descobrir que, na realidade, tinha moradores
trazendo os meliantes para dentro do condomínio, saindo com os meliantes e os produtos furtados dentro do condomínio, e a gente só conseguiu descobrir porque nós tivemos que contar com os moradores, isso é o mais importante. Os moradores, eles têm que ser atuantes quando se trata da segurança do condomínio. É uma coisa que eu sempre falo, não dá para ter o conforto e a segurança, essas duas coisas não batem, né? Alguns optam por condomínio pelo conforto, mas o conforto do interior do condomínio. Quando se trata de fora para dentro, aí já não dá para ter conforto. Então, os moradores foram bastante atuantes em nos avisar todo e qualquer ruídos. Quando o morador nos avisou que tinha alguém que suspeitava que alguém estava forçando um apartamento. Então, nós ficamos equipe no térreo e outros no subsolo, aguardando o elevador descer. Foi quando a gente flagrou as pessoas que estavam com chave de fenda, forçando, e acionamos a polícia, e no interrogatório eles revelaram que entraram a mercê por favorismo de próprios moradores, né, próprios condôminos adentraram com eles, e já estavam aguardando para sair com eles as coisas roubadas. Por isso a gente não estava conseguindo verificar por câmeras, e também existia uma deficiência de câmeras lá. Depois disso foi que a gente conseguiu fazer um plano de melhorias e modificar o quadro. Legal, mas foi muito cansativo, foi um processo até extenso, diga assim, de passagem, né? Neto, acho sensacional o que você está falando, porque ele arrebenta um paradigma que existe, né, a respeito de autoria de delitos no condomínio. Porque é sempre prestador de serviço, a empregada doméstica, não é assim? Né? Isso. Nunca é um visitante do morador, nunca é o próprio morador, e você está quebrando isso aí, está deixando claro para nós aqui que sim, que pode, né, não é tão comum, mas pode sim ter morador envolvido, né, nesse tipo de delito. Tem vários casos na mídia, aí você olhar no Google tem vários casos desse tipo, né? E aí você está contando um caso prático que você vivenciou. E o Eitan mostrou o troféu dele, né? Sabe que o Eitan tem um troféu, né? É a chave de fenda aí que ele catou de um sem vergonha aí. Isso foi no braço, viu? Legal. Mas bacana. Mas isso aconteceu... E quando que é o próprio morador que furta o vizinho? Isso. Aconteceu com a gente, com o condomínio horizontal gigantesco. Também a mesma história que o Neto comentou, de facilitar a entrada, isso, claro, acontece. Mas quando o filho é drogado e não quer, e precisa de dinheiro, para onde que ele vai? Não vai pedir para o pai, hein? Sim. Não, mas também já presenciei alguns casos desses aí, em uma assembleia que teve até chuva de cadeiras, porque o morador não queria revelar a situação, a real situação. Esse morador foi furtado em joias em questão de milhões. E dentro do condomínio, morador do condomínio. Futuramente, esse morador do condomínio, ele entra com a mala gigantesca, aí ele sai, nota-se pela entrada dele o peso da mala, depois ele sai com a mala já bem mais leve e ia acontecer um furto. A sorte que também teve um outro morador que viu, chamou a equipe de segurança que interviu, e ele tinha um cara dentro da mala. E esse cara conseguiu pular a cerca elétrica de boa, um muro alto, ele foi lá, correu, conseguiu escapar das mãos dos seguranças e escapou do condomínio. Mas, assim, tem muitas histórias que, se for para contar, vamos uma semana aqui. Legal. Você quebrou outro paradigma. E é complexo, né? Viu? É complexo. Essa situação é complexa. Até a gente desvendar, descobrir que está lá dentro, a gente puxa a imagem, é um trabalho cansativo, não vem ninguém estranho entrar, pessoas com a própria, entrando com a sua digital, com o seu bottom, de alguma forma está entrando, sendo identificado, é notório a equipe da portaria trabalhando, fazendo sua parte, e não descobrimos quem é que está furtando. Nossa, dá um desânimo, cara, o que é que eu estou fazendo errado que eu não descubro isso? Mas o problema é que está interno, né? Neto, esse condomínio ele era de um alto padrão, de um bom padrão? Como é Sim, que é? Alto padrão. Ótimo. O que o rapaz entrou com a mala, sim, é alto padrão. O primeiro exemplo que eu citei não é alto padrão. Tá. Mas é só para quebrar o paradigma do pessoal achar que isso aí só acontece em conjunto habitacional, né? Só acontece em condomínios de baixa renda. Não. Nós estamos falando de condomínio de classe média, de classe alta, né? Para quebrar esse paradigma aí. Muito bom.
E aí, Anderson, conta aí para nós. O que pegou para o seu lado? Então, uma situação que me chamou muito a atenção, uma determinada data, uma funcionária nos procurou para nos avisar que existia uma outra funcionária próximo às escadas de acesso do térreo, chorando, reclamando que havia sido agredida. E a agressora teria sido a patroa, a moradora, né? Então, a equipe de segurança se deslocou, acabei indo junto lá, e aí toda uma situação bem difícil, porque a patroa é a moradora, toda aquela preocupação de não deixar tudo isso se espalhar para os demais condôminos, né? Um condomínio grande também, 9 torres, altíssimo padrão, e toda aquela preocupação de tomar aquele cuidado, de resolver a situação. E nisso a patroa acabou descendo o elevador, né, bem nervosa, tentando agredir a funcionária novamente. Então, toda aquela preocupação da equipe de segurança, com aquele cuidado de também resguardar a funcionária, mas também todo o cuidado de também não deixar insatisfeita a patroa, por mais que ela esteja tentando agredir, né? Então, foi uma situação que eu me recordo, que chamou bastante atenção, e ao final, ali, depois de tudo resolvido, né, de conversa, a funcionária agredida chorar e falar que ela gostava muito da patroa, que ela não queria que nada acontecesse, e ela iria voltar para dentro do apartamento com aquela patroa, né? Porque era uma funcionária de anos, que trabalhava há anos com aquela senhora, e depois nós ficamos sabendo que isso já era uma coisa que vinha acontecendo há bastante tempo. Então, uma situação bem difícil, preocupação de não deixar que os outros condôminos ficassem ali de olho e tudo mais, que chamasse a atenção do condomínio, né? É importante para quem está nos acompanhando, o Anderson trouxe uma coisa que chama muito atenção, principalmente nos dias de hoje, que é a preservação das identidades, das informações, para que isso não caia na rede ou nos comentários de maneira errada e acabe expondo indevidamente as pessoas. Aliás, não deve expor de maneira nenhuma. E é um grande problema para poder administrar essa situação, não deixar que seja repercutido. É preciso ter equipe na mão para evitar que essas informações saiam e sejam exploradas, sejam aí colocadas, porque hoje em dia a rede social é uma grande fofoca. E problemas familiares sempre acontecerão. Até a rainha Elizabeth, que faleceu, tinha problemas familiares. Dentro da família real, tinha fofoca, tinha traição, tinha um monte de coisa, como qualquer ser humano. Sempre haverá. Então é importante ter meios para poder conter essas situações, tratar de maneira interna e discreta, como eles têm atuado, e essa é uma das grandes dificuldades que exige uma resiliência, exige um preparo e uma inteligência emocional aí aguçada para poder conduzir essas questões do dia a dia, que por mais que a gente treine, sempre tem surpresas que vão nos pegar aí com uma nova situação a ser tratada, né? Só um complemento que eu achei que é legal, né, porque nos assiste perceber. Olha só, o Neto trouxe para nós uma ocorrência de um crime, vamos dizer assim, clássico, né? Então, acesso indevido, furto, favorecimento interno, isso é um crime tipificado, sem grandes emoções, né? Já o Lins trouxe para nós um caso totalmente passional, né? Foi uma agressão, né, contra a funcionária, mas depois o que acontece? Acontece, vamos dizer assim, uma espécie de uma síndrome de Estocolmo, né? A empregada, pela afeição que tem com a sua algoz, né? Muito tempo de casa, não, eu quero voltar a trabalhar e tudo mais. Então, veja para onde o profissional de segurança, como ele tem que ter a cabeça preparada para lidar com situações das mais variadas. Eu trato do crime comum, o bandido, o ladrão, né, o furtador, e do outro lado eu tenho uma crise, eu tenho ali um conflito pessoal, um componente emocional, né, o cuidado de não vazar, tudo isso aí que vocês falaram que é importante. Mas veja só, né, é uma montanha-russa, né, e muito mais coisa, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, o pessoal operacional, a primeira coisa tem que ter controle emocional. Uhum. Cara, quem que atua na área de segurança, principalmente quem que atende clientes assim finais, principalmente cada vez com esse ser humano cada vez mais difícil, acho que a gente tem que exercitar isso todo santo dia, né? Respirar, né? Respirar, contar até 3, antes de abrir a boca, antes de tomar atitude,
porque senão sabe de onde vem, né? A gente viu esse caso aí na Fazenda Boa Vista, saiu no Globo, aquele cliente maluco lá da academia que bateu na mulher, que depois teve problema lá, queria atropelar lá o garçom lá do Teu Fazano. Sim. Cara, eu escutando o menino lá sendo entrevistado, cara, esse cara ele tinha um controle emocional impressionante, cara. Senão, ele ia rir por fatos, né? Cara, isso é uma coisa que a gente tem que se analisar muito bem quando a gente contrata a nossa equipe, e treinar isso constantemente, exercitar, criar simulações, criar pressão em cima deles, você vê a atitude deles sob pressão, porque segurança é isso, você tem que saber reagir corretamente sob pressão, não quando está no ar-condicionado e frente do PowerPoint. Isso é uma habilidade que tem que ser exercitada, tem que ser criada. Requer resiliência, né? Muita resiliência. Eu costumo dizer que prestação de serviço, a garganta tem que ser igual um brejo, né? Para engolir muito sapo. Né? Tem que engolir sapo, porque administrar essa situação, né? Digerir o sapo, né? E fazer o melhor proveito do que tem ali de proteína, para poder fortalecer e voltar para o enfrentamento do dia a dia, né? Muito bacana, bem interessante essa situação que vocês estão passando aqui para a gente. E assim como colocou aqui o André de Paulo, que está nos acompanhando, que é 100% recursos humanos, né? Tratar com essa questão aí de recursos humanos, 100% falando dessas pessoas, administrando as pessoas, que é de todo tipo, né? O prestador, o tomador de serviço e os liderados que passam pela equipe de vocês, né? Mas eu queria trazer algumas coisas aqui para a gente poder explorar um pouquinho mais a trajetória de vocês. Nesses períodos que vocês passaram, desde o início da atividade, ligada direta ou indiretamente com a área da segurança, vocês tiveram algumas questões que marcaram no que diz respeito à liderança. Veja, a pergunta é feita enquanto vocês eram liderados, no período que vocês eram liderados, não líderes como são hoje, mas enquanto eram liderados, houve alguma coisa que marcou positivamente, um fato ou uma pessoa, ou um exemplo que marcou positivamente, para que pudesse orientar a forma que vocês exercem a liderança hoje em dia? Neto, fica à vontade. Pode iniciar, Anderson. Fica à vontade. Vamos lá. Essa jogada aqui é para dar tempo de pensar, né? Exatamente. Então, para dar tempo de pensar na informação. Mas, gente, o que vier na mente, o bom disso aqui é a espontaneidade. O que vem na mente, não precisa ser o melhor exemplo possível. Na empresa que eu trabalhava antes, eu realmente tinha um grande exemplo, que era o diretor da empresa, que sempre conseguia olhar para ele e ver toda aquela determinação que ele tinha quando ele realmente direcionava as ordens, e ainda mais quando ele atendia os colaboradores, né, e tinha aquela parte humana, mas sempre muito firme. Então, quando eu estava lá atrás, lá como vigilante, também depois como líder, sempre que precisava, eu conseguia ter essa atenção e olhava e falava, quero ser dessa forma, é desse jeito que eu quero ser muito, muito tranquilo em relação às decisões, totalmente satisfeito e, o mais importante, totalmente honesto com com a decisão que eu vou tomar, sempre pensando no colaborador. Então, assim, é um grande exemplo, é o diretor da antiga empresa, e eu sempre vou levar isso comigo, porque sempre vou olhar para trás e falar, aquele cara ali me deu impulso para crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Muito bacana. E aí, Neto? Eu tenho uma história parecida com a do Lins. Logo quando eu sou de Alagoas, né, cheguei em São Paulo em 2010, e em 2011 eu iniciei como vigilante em um shopping. E assim, bastante desinformado ainda, né, não tinha tanta experiência como vigilante, tinha passado por um período com banco, mas com shopping é tudo uma novidade, é tudo ao extremo, né, posso dizer assim. Outro mundo. Outro mundo, totalmente diferente, não tem nem como comparar. E às vezes tive com algumas falhas, que até no início foram constantes. O supervisor que me atendia que ele era um supervisor fixo. Esse cara, ele praticamente me adotou, entendeu? Ele conversava muito comigo, ele disse, cara, você tem que mudar sua postura, você tem que mudar seu jeito de falar, você não pode responder tanto. E ele me adotou de uma forma, e ele disse, olha,
Então, pediram o meu recolhimento, e ele falou, não, eu não vou te recolher, mas eu vou te moldar. E assim, eu devo muito a ele para chegar onde eu cheguei hoje. Os conselhos dele, eu tento até imitar ele um pouco, muitas vezes até eu consigo, entendeu? E tentar conversar, explicar, cara, não é esse o caminho é esse. Recém-chegado do Nordeste, ainda turrão pra caramba, né? Respondão, que tinha a resposta imediata, a resposta para tudo, não sabia ponderar. E isso tudo foi ele que me instruiu, inclusive a minha primeira promoção foi ele. A gente não nos conhecia, nos conhecemos nesse ambiente, não sei por que ele resolveu me adotar, e eu agradeço muito a ele, é meu amigo até hoje. Que bacana ver ter o muito reconhecimento de quem contribuiu, né? Muito bonito ver isso. Legal. Nós somos a média das 5 pessoas com que mais convivemos. Isso é a psicologia que ensina, tá? Somos a média das 5 pessoas com quem mais a gente convive. Observe. Que bacana, interessante, não sabia dessa não. É interessante isso aí. Me fez pensar, viu? Bem o convívio, né? Boa, muito boa, realmente. E aí, Lins? Carlos, engraçado, né, que eu me recordo de que eu vivi alguns momentos nessa empresa onde eu me senti um pouco incomodado por um dos meus chefes, né, talvez naquela época até perseguido, e aí eu procurava esse diretor e ele falava, você precisa resolver isso, não vou te ajudar, se vira, corre atrás, passa por cima disso, procura meios, né, então esse direcionamento dele que me fez dar crescimento profissional e pessoal, porque hoje eu entendo que eu precisava passar por isso, eu precisava ter pessoas na minha trajetória que elas pudessem realmente bater em cima ali e cobrar mesmo, porque senão ficaria fácil, né, ficar na zona de conforto e eu não teria aprendizado. Então ele me ajudou muito em relação a isso, você precisa passar por isso, você precisa sofrer com isso, porque senão você não vai aprender. Então, assim, é muito bom lembrar, né, e saber que hoje a gente consegue desempenhar um bom trabalho se baseando também nesse aprendizado total dele. É preciso sofrer para dar valor, né? Então, eu penso um pouco dessa forma. Bacana. Tem um conceito, né, bem enraizado a respeito disso, que assim, o desconforto é que te tira do lugar. Não é o conforto te mantém no lugar. Você senta numa poltrona confortável, você não quer mais sair dali. Agora, se você senta numa cadeira dura, você não vê a hora de sair daquilo ali e ir para um lugar melhor. Então, o que te faz, o que te move é a dificuldade, não é a facilidade, né? Eu tinha um chefe que ele falava para mim assim, eu sou teu chefe, não sou seu pai. Então, não espere de mim comportamentos de paternidade. Eu não sou seu pai, né? E isso valeu muito para mim, né? Porque eu realmente não tinha nada a ver. Porque às vezes tem essa coisa, né, do cara, o chefe ser paizão, a chefe ser mãezona, tal, isso é um erro, é um equívoco danado, né? Querer fazer o politicamente correto e atrapalhar a carreira dos demais. Para a gente voltar para o nosso tema central aqui, eu quero fazer uma pergunta para o Anderson, Lins e para o Neto, que trabalham e trabalharam, continuam trabalhando em condomínios de alto padrão. Qual o maior desafio da segurança num condomínio de alto padrão? Essa é a minha pergunta. Qual o maior desafio da segurança para um condomínio de alto padrão? Só que a gente tem aqui moradores, sem dúvida, né? Desculpa, então. É verdade, é exatamente isso, né? Não, mas a gente tem aqui 2 visões diferentes, tá? Porque o Lins, você está alocado dentro de um cliente X, tá certo? Um condomínio, tá? E o Neto, você atende vários, tá? Isso. Então, isso são 2 perfis de atividades diferentes de supervisão, né? Cada um com os dores dele, mas... É isso aí. É verdade. Eu trabalhei em condomínio de alto padrão como vigilante líder. Mas, realmente, a maior dificuldade que a gente tem nos condomínios são os moradores, que não querem deixar a gente cumprir os procedimentos como tem que ser. Como eu citei logo no início, eles querem muito o conforto, mas o conforto não anda ligado à segurança. Existem algumas regras, existem algumas situações que a gente tem que seguir. Eu mesmo já fui abordado pelo morador porque eu barrei a entrada na verdade, o porteiro barrou a entrada do personal trainer, que não estava no sistema,
ele ligava no apartamento, o morador não estava no apartamento, o morador trabalhando, a esposa dele já estava na academia aguardando o personal. Em nenhum momento, assim, tinha alguém no apartamento para poder fazer essa liberação. E isso causou um rebuliço. A esposa, depois de um grande desgaste, foi que o personal ligou para ela, aí ela veio até a portaria, liberou o personal. Até então, para a gente, está tudo normalizado. Mas quando o morador chegou, a gente ouviu pra caramba. Sabe, xingamentos, palavras de baixo escalão, o cara, assim, quem é você? Quer mandar mais do que a gente, que somos moradores? E a famosa frase, sou eu que pago o seu salário. Exato. Entendeu? Então, existe essa grande dificuldade. A gente tenta e consegue seguir o procedimento, na grande maioria das vezes, né? Mas tem alguém sempre que quer ser privilegiado com uma situação que a gente não vai conseguir chegar. Entendeu? Como que eu vou fazer? Como que eu vou liberar alguém se a gente não tinha a liberação prévia e se não tinha ninguém naquele momento para fazer a liberação? O que ela fez foi óbvio, né? O personal ligou, ela veio, liberou, era para o assunto morrer aí. Mas não, tem a questão do ego que é mais forte do que qualquer outra coisa, né? Situações muito comuns que acontecem é que aquele morador que ele cobra muito e ele olha para o vizinho dele e fala, meu vizinho não pode, mas às vezes, por muitas vezes ele comete pior do que o vizinho. Então, quando ele aponta o erro do vizinho, o vizinho está liberando, não pode, está fora do processo, está fora do regimento do condomínio, mas hoje de manhã ele fez pior. E toda essa preocupação, esse trabalho de que a equipe esteja apta a lidar com isso, né? De falar que o morador está errado, mas de um jeito muito tranquilo, né? As recepções, na hora de falar via telefone, tudo, porque tem toda essa preocupação, esse cuidado, né? De falar. Mas realmente, o morador que conhece o regimento, que conhece as regras do condomínio, hoje ele é a maior dificuldade aqui, porque ele sempre quer passar por cima. Quando é para ele, pode. Quando é para os demais, não. Bem difícil. E quando é síndico? Quando é síndico. Também temos uma barra. Já passei por algumas situações que o próprio síndico é flexível com uns, com outros não, e deixa a gente em saia justa. Eu sempre falo para a equipe que a gente só tem que fazer a nossa parte. Se o síndico abre uma exceção, relata a exceção que quem abriu foi o síndico e paciência. Mas, portanto, que seja passado para a empresa, para a supervisão, para que seja relatado que foi aberta uma exceção, pondo o condomínio em risco e não tem nada a ver com a empresa. Porque o que a gente passa? A gente passa por situações de síndicos. Hoje, que temos os síndicos profissionais, está mais tranquilo, né? Que eles estudaram, tiveram uma preparação para isso e sabem do que está falando, né? Apesar de que eles se preparam, mas tem pouco conhecimento, pelo menos que alguns que eu conheço, com a segurança. Mas vamos lá, eu pego um síndico que ele é dentista, o que sabe da segurança? Ele tem o achismo dele e a gente tem que ir contra esse achismo para mostrar o que é real, a realidade da coisa, né? Olha, você tem uma fantasia de que basta uma cerca elétrica e o seu condomínio vai estar salvo. Não, tem uma outra estrutura, tem uma outra situação que a gente tem que acrescentar, tem que incrementar, senão não vai estar seguro completamente. Tem o fazer cumprir o procedimento, tem uma série de coisas, né? Que esse pessoal que não tem o convívio com a segurança não sabe. Então, um dos conflitos maiores também é exatamente isso, o achismo de certos profissionais aí. Por trás de uma liberação tem todo um grande processo, né? Que foi idealizado ali e precisa ser seguido, né? E quando a pessoa vem e tenta quebrar esse processo, toda essa preocupação da equipe de segurança, da supervisão, porque nós já pensamos além, né? O que pode acontecer, né? E muito importante realmente documentar tudo isso, como o nosso colega falou, né? Poder documentar, o síndico é uma exceção, tal pessoa, mas se nós não documentarmos, né, lá na frente as consequências podem ser grandes, né? Exatamente. Bom, eu gostaria de pedir a quem está nos acompanhando aqui ao vivo que, por favor, nos dê um pouquinho mais de 1 minuto do seu tempo de paciência para que a gente possa passar, então, um vídeo do nosso apoiador. Em seguida, retomamos já com algumas perguntas aqui das pessoas que estão participando conosco no chat. Apenas 1 minutinho e pouco aí e voltamos logo em seguida com o nosso bate-papo com os nossos 2 convidados
Epitácio Neto e Anderson Lins. Até já! Você já pensou em quantos problemas pode ter em caso de roubo e furto, ou até um incêndio na propriedade de seu cliente monitorado? A vida é imprevisível. Que tal ofertar mais uma maneira de seu cliente cuidar bem do seu patrimônio? O monitoramento com seguro visa proteger os locais monitorados e também atenuar as ações de responsabilidade civil contra as empresas de monitoramento em caso de intrusão e roubo de bens ou danos ao imóvel segurado de seus clientes, ainda com uma ampla assistência 24 horas. Ele pode ser contratado em todo o território nacional, com aceitação para casa de veraneio e residência de moradia, empresas e condomínios com e sem portaria remota. Nós somos a Moninf Corretora de Seguros, com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador. Acesse nosso site e siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos seguros voltados às empresas de segurança. Ok, muito obrigado aí pela paciência. Passado já o nosso vídeo do apoiador, retomamos nosso bate-papo aqui com algumas perguntas que já estão aparecendo conosco. Obrigado pela participação de vocês que estão conosco aqui. Vamos lá. Neto, Lins, quais são os grandes desafios de liderar equipes hoje em dia? Desafios, dificuldades, facilidades? É bem desafiador. Como falamos no início, o RH tem que ser muito forte. Porque cada pessoa pensa de um jeito. Pegamos aqueles colaboradores mais antigos que estavam acostumados a trabalhar de uma forma que talvez não errado, mas que não aceitam mudanças, né? Toda essa tecnologia, né? Também para mim muito novo quando eu comecei a trabalhar com mulheres, né? Todo aquele cuidado de na hora de falar não cometer erros, né? Porque querendo ou não acaba sendo mais delicado, então até para cobrar alguma coisa, toda a minha preocupação, né? Então assim, lidar com pessoas é bem difícil, mas cada dia é um aprendizado e só aumenta profissionalmente e pessoalmente essa trajetória aí. Hoje o pessoal está muito, como é que eu posso falar, sensível, né? Então, hoje realmente a gente tem que saber como fala com um, saber como fala com outro, e essa dinâmica que a gente tem que se habituar é muito desafiadora mesmo, que às vezes a gente está num bate-papo com um funcionário com uma orientação de um certo ritmo, e quando vai desviar para um outro, aí continua naquele ritmo, e aquele ritmo não é tão legal para aquela pessoa, que já alega, não, ele está sendo estúpido. Não é. É que às vezes a gente recebe uma informação e vai transmitir. Aí às vezes transmitimos da forma que recebemos, e é isso que a gente tem que pôr na balança. Quem que está recebendo? Qual é o estilo dessa pessoa, o perfil dessa pessoa? Entendeu? Então a gente tem muito isso. Eu tive um conflito agora recentemente, em que um líder de um cliente meu recebeu uma orientação do gestor e ele foi repassar para uma pessoa. Essa pessoa foi e me ligou. Nossa, ele foi muito estúpido comigo, ele só chegou aqui e disse, olha, a partir de agora é para fazer isso, dessa forma aqui. Aí essa pessoa já compreendeu como ele tivesse sido estúpido, ignorante, e eu disse, não, eu estou indo aí, a gente vai bater um papo, vamos chamar eles, chamamos, conversamos até se entender. Mas é um desgaste por muito pouco, entendeu? Um desgaste por muito pouco. É só uma forma, eu até estava falando para ele, você tem que saber falar com cada um. Agora, você já viu que esse ritmo que você falou com essa pessoa não dá certo, causa um transtorno, causa um conflito, então altere, mude a sua forma de ministrar com essa pessoa, e cada um você vai aprendendo a forma de lidar, né? Uma palavra mal colocada pode acabar com o colaborador, né? Desmotivar Exato. Totalmente, né? Por mais que a situação, né, o conflito ali esteja altíssimo ali, mas se hoje o líder não souber colocar cada palavra, ao invés de ter um retorno positivo, ele vai ter um retorno totalmente negativo, né? Essa pessoa vai ficar desmotivada,
por mais que seja o erro que ela cometeu, né? Acho que nós, como líderes hoje, nosso papel realmente é motivar as pessoas, né? Fazer com que elas possam explorar o melhor de cada uma. Costumo dizer que, quando eu vou conversar com eles, que 70%, 80%, 90% seu são coisas boas. Então, vamos trabalhar esses 10% para a gente tentar chegar no 100%. É difícil, e sempre motivando. É isso que a gente acaba passando para os liderados aí, para os nossos líderes que nós temos no condomínio, que eles possam sempre, até na hora da bronca, tomar todo o cuidado. Ele vai lá, dá a bronca, mostra para a pessoa que ela realmente errou, mas sempre de forma que ele possa levantar essa pessoa e explorar o lado bom dela. Isso é muito, muito importante, motivar as pessoas. Fazer a pessoa reconhecer, né, sua falha e motivá-la a corrigir. Exato. Mas nem sempre, essa é só uma teoria, né? Alguns a gente Sim. consegue fazer, mas tem alguns que são mais resistentes, mas aí a gente vai também nos moldando para aprender a lidar com todo esse tipo de pessoas. Né? Senhores, uma provocação aqui, né, para todos nós que estamos aqui no programa, quem nos assiste e tal. Segurança privada existe no Brasil de forma estruturada, mais ou menos a partir do final dos anos 60, né? Então já temos mais de 50 anos que temos essa atividade no Brasil. Na verdade, sempre houveram conflitos, né? Não sei qual de vocês fala assim, o pessoal está mais sensível hoje, né? As abordagens e tudo mais, né? Eu tenho a impressão, é só uma impressão, é isso que eu queria dividir com vocês, com quem nos assiste, se a gente olhar para outros mercados, a gente vai ouvir a seguinte frase: o cliente está mais exigente. O cliente está mais exigente com todo tipo de serviço, certo? Em hotel, em hospital, enfim, em transporte, para comprar carro, para comprar tecnologia, ele está mais exigente. Será que o cliente da segurança patrimonial não está mais exigente? E parte desse conflito que a gente vivencia não é um choque exatamente entre a expectativa dele enquanto cliente e a nossa capacidade de entrega? Né? Eu digo isso porque já há 20 anos sou prestador de serviço, mas eu passei 10 anos da minha vida como tomador de serviço. E como tomador de serviço orgânico, né, eu contratava empresas de segurança e eu tinha uma expectativa e eu me frustrava muito naquela época, né, com a entrega, porque não tinha nada a ver com o que o comercial me apresentava. Com todo respeito aos amigos do comercial, o bando está aí assistindo, colete e tal, mas isso era uma realidade. Então, será que hoje o que a gente sente, né, não é uma exigência maior? Quando eu digo exigência, não é ser tolerante com agressão verbal, com injúria racial, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo, você acabou de falar, Neto, com a maneira como o cara falou, né, ou seja, a comunicação, então está sempre nos chamando a atenção aqui com relação à comunicação. Então, será que o problema não é a comunicação? Né? A gente brincou aqui, né, de certo modo, falamos a verdade, que o problema do condomínio é o morador, mas é a razão também de existir o condomínio. Então, Exato. Né, se não existir morador, não tem condomínio, vocês não têm cliente, o Anderson não tem como trabalhar no condomínio, vai ter que trabalhar em hospital, que eu sei que ele é especialista, mas enfim, está entendendo o que eu estou dizendo na minha provocação? Precisamos fazer uma meia-culpa também. Senão fica cômodo, a gente se queixa do morador, aí daqui a pouco dá 19 horas, boa noite, bom final de semana, e ficou por isso mesmo. Nós precisamos ter senso crítico também. Né? O que vocês acham? Não, eu concordo sim, o cliente está muito exigente, por isso que nós temos que hoje trabalhar muito em cima de documentação, né? De relatório, de documentação. Você tem uma ideia, nós vivenciamos isso na nossa área há pouco tempo, onde foi feito um relatório para o cliente, vamos lá, para o início. O morador foi entrando no condomínio, o portão foi e bateu no seu veículo. Detectamos que os sensores anti-esmagamento não estavam funcionando. O supervisor, meu colega, foi lá, tirou umas fotos, fez a sugestão de melhorias e encaminhou para o cliente. O cliente recusou assinar, recusou até mesmo receber. Esse carro que bateu primeiro, acabou a empresa arcando com isso, porque não vimos isso antes. A partir daí, nós documentamos, foi enviado um e-mail, aconteceu novamente, a empresa não pagou, pois ela avisou, orientou, deixou bem claro que o ocorrido existia uma certa culpa do condomínio e poderia evitar, assim, não pagamos mais nada. Entendeu? Isso aconteceu na área de um colega meu. E, assim, é o que eu falo, hoje o cliente está muito exigente e a gente tem que estar equilibrado nisso, a gente tem que ver onde ele pode exigir, documentar e tentar se antecipar,
seja na orientação, seja num fato que pode ocorrer, né? Mas, de fato, essa meia-culpa nós temos sim. Quando eu citei a situação do morador, foi apenas um dos exemplos. Então, cita um conflito, eu citei, que é um dos conflitos que mais nós temos realmente hoje, mas existem outras falhas, existem outros processos que a gente também tem que estar bem inteirado, né? Eu participei num evento, só fazer um parênteses aqui, lembrando, eu participei num evento de arquitetos um evento bem interessante e foi homenageado um arquiteto de 93 anos. Presta atenção ao que ele falou. Ele falou, regra número 1, cliente sempre tem razão. Regra número 2, se a regra número 1 não ser cumprida, não, se o cliente continua a ter não razão, segue a regra número 1. Então, gente, cliente interno em condomínios é o morador. A gente não tem como conviver sem ele. Ele paga a nossa conta. Então, a gente tem que saber lidar com esse pessoal. É nossa responsabilidade. Ser inteligente, ter controle emocional e saber controlar as situações. Porque sem ele, a gente é um mercado de 264 bilhões de reais ano. Gente, quantas empresas não se sustentam com esses moradores? Uhum. Você imagina quantos empregos, quantas famílias se sustentam com isso? Perfeito. Gente, a responsabilidade é nossa, ponto. Perfeito, tá vendo? Estava do mestre aqui para fazer o fiel da balança. É isso aí. E, cara, muito bom. É importante o exercício da resiliência, né? É um exercício e ele é constante, ele não termina. E a gente tem que praticar bastante essa questão. Nós vamos encontrar pessoas diferentes, assim como a nossa mão não tem um dedo igual ao outro. A origem é a mesma mão, é o mesmo corpo, mas não tem um dedo igual ao outro, assim como pessoas que vêm de famílias, criação, experiência totalmente diferentes e acaba resultando naquela pessoa. Enquanto prestadores de serviços, é fundamental que a gente aprenda a tratar com essas questões, aliando situações como o Eitan sempre comenta, do controle emocional e do ensinamento. Uma experiência que a gente tem vivido bastante é essa. Quando a gente consegue passar uma informação, esclarecer os porquês do não, qual é o motivo do não ou de um encaminhamento, costuma dar resultado. Não é regra fechada, mas costuma dar resultado quando a gente dispensa uma atenção de pessoa para pessoa para que ela possa entender por que nós estamos cumprindo aquele trabalho. Se não concordar, pode-se até mudar, mas enquanto vigente, tem que ser conduzido. Mas a explicação é interessante. Ou seja, vira e mexe, nós caímos na questão pessoa, na questão CPF, na questão humanware, como diz o Eitan Magal, é tratar de pessoas. Quando a gente entender desta forma e começar a praticar desta forma, fica um tanto mais fácil trabalhar, ser resiliente e conduzir essas questões. É um pouco do que a gente passa no dia a dia, um pouco da experiência que eu tenho adotado e para mim tem dado certo de absorver essas informações com um controle emocional. Vai ter problemas, não dá para não ter problema. É por isso que nós estamos aqui, para atender, resolver e ajudar a resolver esses problemas. Então vai ter, essa é a realidade. Agradeça os problemas, porque é deles que nós sobrevivemos, tá certo? Mas ao ter essa consciência que vai ter o problema, temos que enfrentá-lo. Para isso, precisamos estudar, praticar, conhecer, conversar, network, trocar informação, trocar experiências. É assim que a gente vai se formatando com o dia a dia. Né? Mas tem uma coisa importante que a gente não pode esquecer. Quando vocês são gestores de pessoas, tá certo? Quantas pessoas estão embaixo de você, Neto? Quantas pessoas estão sob seu comando? Hoje, 144. Pouquinho, ah? Lins, quanto? Cerca de 100 pessoas, 97, 98 pessoas. Quantas empresas no Brasil têm 100 funcionários? Tá? Qual o tamanho do seu orçamento? Neto, você tem ideia quanto que mensalmente gera receita seus contratos? Não tenho essa ideia.
Fala para o Wanderson te dar esse número. Você vai entender que tem muitas empresas no Brasil que não gerenciam esse orçamento, que não gera receita. Olha a responsabilidade que vocês têm. Agora, vocês, sem essas pessoas que estão na ponta, não entrega. Tá certo? Onde que está o grande problema, o grande desafio nosso como líderes? É na questão da disciplina operacional. Não adianta escrever POPs, não adianta fazer gestão de pessoas, se a pessoa na ponta não faz aquilo que ele foi orientado para fazer. Isso cabe a vocês, líderes, fazer auditorias, bater, cuidar, passar a mão, passar e dar tapa. Senão, tem que quebrar essa resistência de ter medo do auditado. Isso é uma coisa que eu vejo, pessoas, putz, sempre é reativo, cara, mas vai lá tentar corrigir antes que o problema aconteça. Poucos fazem, porque você tem que se expor, você tem que ser melhor que o outro. Entendeu? Então, gente, isso é o desafio. E no mundo condominial, se a gente faz esse processo, cara, vocês vão começar a mudar de água para o vinho. Porque isso é um desafio muito grande. Isso é a nossa realidade, não tem como escapar dela. Gestão de segurança condominial é por poucos. A orientação, ela de fato é algo que deve ser constante, né? Ela não é algo que eu oriento um funcionário hoje e perfeito, ele vai conduzir daqui a 10 anos, aqui precisa de outra orientação, não. A orientação, ela é algo que tem que ser feita a cada visita, a um período curto, não pode se prolongar, porque realmente, se deixar, cai no comodismo, né? Então, a orientação, a auditoria, essas coisas, isso é algo que tem que ser feito constantemente. Até mesmo para que o colaborador ele possa entender que ele precisa melhorar. Às vezes a pessoa está errando e ninguém vai lá, não consegue auditar, não consegue apontar, ele vai achar que está certo. Se nós não mostrarmos a ele que ele está errando, né, constantemente, olha, você precisa melhorar, você errou aqui, o acerto não vai acontecer. Né, os erros vão permanecer. Então é totalmente correto o que o Eitan falou, essa importância de sempre estar auditando, sempre estar constantemente ali orientando, né? Senhores, fazer uma conexão aí com o Eitan falou, que vocês acabaram de dizer, e é uma curiosidade, né? O Neto falou da questão do tempo e tal. Neto, percentualmente, você imagina que você fica dedicado a questões administrativas, que não é gestão de pessoas, não é a gestão ali da equipe. Quantos por cento você, Lins, da mesma maneira, né, você tá orgânico, mas não importa, quantos por cento vocês acreditam, cada um de vocês, que toma do seu tempo questões administrativas diversas, e quanto tempo você dedica para o human error, como diz o Eitan, né, para as pessoas? Você consegue, é percepção, claro, não precisa ser exato, mas como é que vocês veem isso? Vai do dia a dia, né? Mas eu acredito que em torno de 60% do nosso tempo está no administrativo. É uma correção de folha, correr atrás de uniformes. Então, tem uma porção de situações, né? Tem clientes que exigem documentações de funcionários, então exige muito tempo administrativo, o tempo é menor para gerir as pessoas. E aí, Anderson, o que você acha? Hoje, eu acredito que cerca de 50%, 60%. Hoje, como tomador de serviço, né, acaba que diminuiu um pouco a carga quando eu estava lá como prestador. Né? Mas vou dar um exemplo. Recentemente, implantamos um trabalho de SLA com a empresa que nos presta serviço, e isso realmente, administrativamente, em conjunto com a nossa consultoria de segurança, vem levando bastante do nosso tempo, toda a preocupação de fazer com que dê certo, explicando para a empresa que realmente é um serviço de parceria, a empresa também bastante parceira, nos ajudando bastante, né? Os líderes preocupados. Então, assim, a parte administrativa vem nos tomando bastante tempo, né? Mas, assim, os resultados são muito positivos, né? Até quando vou embora, eu não consigo desapegar, né? Que seja no celular lendo um e-mail, preocupado com o amanhã para poder me adiantar. Então, toma bastante tempo, mas isso é muito proveitoso e o resultado é sempre positivo, essa dedicação na parte administrativa e também na parte operacional. Ela se torna fundamental. No caso, não dá para viver sem ela, né? Exatamente, até ainda bem que nós temos esse 60% de tempo para a parte administrativa, que é o que também mantém a ordem, né?
Não sei se eu me expressei bem, mas isso é essencial, é fundamental, entendeu? Porque existem alguns erros, algumas correção de folha de pagamento, alguns erros, benefícios que caem algum outro. Então, a gente tem que ter esse tempo administrativo mesmo, é algo que eu até mesmo cobro, que eu preciso ter um dia para me dedicar ao burocrático, porque sem ele o negócio fica uma desordem, né? Então, ainda bem que nós temos esse tempo para fazer o que tem de ser feito, né? Vocês administram uma empresa, como a Eitan deu os números aí, tanto em termos de faturamento como de gestão de pessoas, os números que vocês gerenciam é de uma empresa de porte médio, né, no Brasil. Então, sem dúvida, tem essa necessidade. O que eu acho que há muito tempo eu persigo é o seguinte, que o processo, aí eu falo geral empresa, para você que é prestador de serviço, Neto, e o Anderson também já foi, mas no geral empresa, o correto seria que você não gastasse 60% com questões administrativas. Seria que você tivesse, eu não estou criticando a sua empresa, tá? Estou falando no geral do mercado. Seria que a empresa tivesse uma automação, né, de processos de tal modo que você talvez tivesse que inverter e tratar 60% do seu tempo com pessoas e 40% com a administração, da mesma forma o Leans, né? Porque se a gente admitiu aqui nessa live que o foco são pessoas, e aí vocês, por percepção, e não é só de vocês, é de todo mundo, que fica mais tempo no burocrático e administrativo, nós temos aqui um gap a corrigir, né? Isso eu digo mercado, tá? Nós temos um gap a corrigir. Human to Technology, que a gente fala. Human to Technology, tem que fazer. Mas isso precisa ter uma certa maturidade das empresas, implantações de sistemas não é fácil, mas aquilo que a gente fala, qualquer empresa precisa ter pessoas, processos e sistema. Se não tem esses três, ela está sujeita a sumir da face da Terra. Porque se não vai ter pessoas boas, se não tem procedimentos definidos, se não tem sistema que permite, que vai garantir a continuidade da existência dela, ela não vai existir. Exatamente. E é uma coisa que o Faria citou agora há pouco aqui. Nós temos que sair dessa zona de conforto e apagar esse estigma, né, que o tempo nosso é dedicado à parte administrativa. Tem que ser o contrário, realmente tem que ser o contrário, porque somos contratados para tratar da prevenção, da segurança. Esse é o foco do trabalho. E mais, já existe hoje, como tem tecnologias para nós melhorarmos a segurança, tem tecnologia para poder melhorar a administração, para tornar esse processo que o Faria citou mais automático, de tal forma que nos deixem mais tempo em focar para o que nós somos contratados, para o que nos chamam de especialistas. Então, como tal, precisamos olhar. E uma das maneiras é que João, é mais que isso, isso que o cliente pagou para você, que está pagando. Exatamente. Entendeu? Ele não pagou para o seu. É o que ele contratou. Contratou o quê? Entregador de folha e entregador do uniforme? Não. Carimbador? Não é isso. Não é? Essa é uma situação que a gente tem que olhar e corrigir, não se acostumar a essa situação. Por isso da auditoria, né, Itamagal? Descobrir o que está acontecendo, olhar o que está acontecendo, perceber uma coisa que o Faria citou agora num recente artigo que ele colocou essa semana, o risco está incubado, né, Faria? Ele se manifesta em algumas pequenas situações, pequenas manifestações, que se eu deixar passar, uma hora isso cresce. Esse vírus se alimenta, ele cresce. Aí eu não consigo mais controlar. A auditoria serve para isso, para pegar esses pequenos errinhos e corrigir constantemente. Como diz o japonês, é Kaizen. Constantemente eu tenho que melhorar. Né? Não para de melhorar. Sempre buscando aperfeiçoamento. Olha só, hoje eu tô falador demais, eu preciso ficar quieto um pouco, mas eu não vou resistir a deixar de falar o que eu vou dizer agora, né? A gente, todos nós aqui, quem está na sala aqui, quem nos assiste, somos gestores de segurança, gestores de risco, a gente avalia risco, a gente fala de risco, enfim, temos essa habilidade, né? Aí a pergunta é, qual é o risco, Neto, na supervisão da segurança? Veja, não é o risco do condomínio, não é o risco da sua empresa, é o risco inerente à supervisão, né? A mesma coisa do Leans na posição de tomador de serviço. Qual é o risco, né, da sua supervisão em relação à segurança? Vou dar só um exemplo de risco. Na sua ausência,
O serviço vai continuar com o mesmo nível de excelência ou vai cair o nível? É só uma pergunta, né? É um risco do nível cair de serviço na sua ausência, tá? Então, a gente precisa pensar também um pouco nisso. Pronto, não falo mais. Vou fechar meu microfone. Não, esse risco é realmente grande mesmo, da ausência do supervisor. Será que o trabalho vai fluir? Como que está a equipe perante isso? Eu trabalho muito focado no treinamento, na orientação, eu tenho no contato com o funcionário, e eu não tive ainda essa surpresa. Na sua ausência o negócio caiu, não deu certo, só funciona quando o supervisor está aqui por perto. Realmente existem as falhas, existe até porque, como a gente citou aqui, existem os problemas. Imagina se não tivesse problema, não precisava do Neto aqui, obviamente. Entendeu? Mas são problemas corriqueiros, pontuais, que a gente vai lá e resolve. Existe alguma falha grande, um estresse maior de um funcionário que acabou discutindo, chegando a uma alteração de voz com algum funcionário do cliente, isso é algo que pode ocorrer, e a gente vai estar sempre aqui para ir lá e resolver, né? Mas esse risco é um risco que a gente tenta trabalhar aí para evitar. Eu acho que um dos grandes segredos é poder ter confiança naquelas pessoas que estão ali trabalhando, né? E para chegar nessa confiança, como o Neto falou, né? É muito trabalho, são treinamentos, fazer com que a pessoa ela entenda que ela merece a sua confiança, né? Poder ficar tranquilo em relação ao trabalho que está sendo efetuado, né? E saber que na minha ausência nós temos bons colaboradores, boas pessoas, bons líderes, que no outro dia, quando você vai chegar, após a sua folga, tudo vai estar muito tranquilo. E que as pessoas possam nos antecipar também, caso seja um problema maior, vamos trabalhar em conjunto, vamos resolver em conjunto. Independente de ser tomador ou prestador, eu foco muito nisso, né? Toda essa transparência. Algo aconteceu, vamos trabalhar juntos para que a gente possa resolver, né? Essa confiança, né? Todo esse trabalho para que tudo possa dar certo. Isso aí. Muito bem. Filosóficos, todo mundo hoje aqui, tá ótimo o negócio. É contagiante, Vamos pôr em né? prática, né? Estamos filosofando, mas tem que pôr em prática, né, Eitan? Resultado. Isso que Resultado, exatamente, resultado. Bons professores. Muito bem. Bom, nós temos uma tradição aqui no nosso programa, no final, e que hoje nós vamos ter que fazer um pequeno exercício aqui. É uma pergunta que o Eitan faz para todos, e eu gostaria de propor a seguinte situação. Como tem dois aqui, o Eitan faz a pergunta para os dois, a gente pensa, quando vocês tiverem a resposta, levanta o dedo e responde. Assim não dá tempo de o outro ficar copiando o que um primeiro falou, tá certo? Para ser pego de surpresa, porque esse é o objetivo. A rapidez e o que vem à mente para essa situação. Então vamos lá, Eitan, para a gente poder encerrar, que o nosso tempo já está no nosso limite aqui. Bora. Neto Lins, você lembra do Pinga-Fogo do Moraes? Super. Preparado? Vamos lá. Atenção. Qual é a pergunta do contexto de hoje, de supervisão de segurança operacional em condomínios? Qual é a pergunta que você responderá? Claro que não. Qual é a pergunta que você responderá? Claro que não. Qual é a pergunta? Fala, Lins. Claro que não. Eu não faria nada fora do não, contexto. Qual é a pergunta, Lins? Qual é a pergunta? Fala a pergunta, que a resposta é claro que não. A sua resposta é claro que não. Você poderia me favorecer por algo financeiro? Claro que não, de forma alguma. Muito bom. O mundo condominial tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Manda, Neto. Essa pergunta seria do funcionário, do cliente, eu escolho? Qualquer pessoa. Qualquer um. Posso trabalhar sem o meu uniforme ou parte dele? Claro que não. Isso aí. Simples. É isso aí. Muito bom. Parabéns. Muito bacana, muito bacana. Gente, foi extremamente interessante. A gente pode observar aqui pelo movimento que o chat nos mostra, tá certo? Muita participação, muitos elogios para vocês, Neto e Lins,
talvez pessoas que já trabalharam ou que trabalham para vocês. Parabéns, isso nos deixa envaidecido pelo mérito de vocês, de saírem da onde saíram e estarem aonde estão. Parabéns, isso foi aqui para nós um grande exemplo, motivo de satisfação de poder destacar esse tipo de obstáculos que são vencidos, tá certo? A todos que participaram conosco também, muito obrigado pela participação, registrem a sua presença, me desculpem perguntas que não foram feitas aqui pela própria dinâmica do programa, mas agradecemos demais que vocês estiveram conosco aqui. Então, eu queria deixar aqui, para a gente poder encerrar, o boa noite de Carlos Faria, de Eitan Magal, e depois dos nossos convidados, para todos que estão nos acompanhando até o momento. Muito bem, bom, eu desejo aí uma ótima noite, né, para vocês, para quem nos assiste, agradecer ao Neto e o Lins pelo tempo deles aqui, foi muito enriquecedor, e a gente espera que vocês levem adiante, né, todo esse conhecimento que vocês construíram nas operações que vocês supervisionam, que vocês coordenam, tá bom? Um grande abraço. Sensacional. Eu fico muito feliz que a gente está fazendo um papel muito importante, hein, Carlos e João, porque a gente está valorizando muito uma profissão que só apanha todo dia, do cliente, do chefe, tá? E esse momento que a gente tem, nosso meio, para a gente agradecer este pessoal que estão aqui representados pelo Lins e por Neto, tá? Mas esse segmento é muito grande, é muito carente de conhecimento, tá? Temos 2 alunos que se destacaram muito no curso do Elos, estão de parabéns e que vocês sejam exemplos de muitas pessoas que vocês vão liderar até a morte. Ok? Pessoas que estão nos assistindo, obrigado, até a próxima sexta-feira. Anderson Lins, Epitácio Neto, a palavra, boa noite com vocês agora. Boa noite a todos, só tenho a agradecer a oportunidade. Na verdade, estou muito contente, né? Foram 2 oportunidades muito importantes para mim nesses últimos dias aí, que foi o curso Elos, aprendi bastante, muita experiência boa, magnífico. E a oportunidade de estar aqui junto com vocês, porque é uma soma de aprendizado, uma soma de experiência. Posso dizer que eu aprendi muita coisa aqui. Obrigado a todos, nossa audiência aí, muito obrigado a todos. Lins, Farias, João, Eitan, muito obrigado pela oportunidade. Eitan, João e Carlos, né, são grandes mestres, vem aprendendo sempre. O Elos foi uma oportunidade única e aprendi bastante, aprendi muito. Quero agradecer esse convite, essa oportunidade, tá? Aprendo diariamente e agradecer a todos que nos assistem aí, que puderam nos prestigiar. Isso é muito importante, isso é muito prazeroso. Obrigado, uma boa noite. Muito bem, aos nossos convidados, muito obrigado. A produção que nos manteve no ar até agora, muito obrigado. Aos participantes, espectadores, muito obrigado. Meus amigos Eitan Magal, Carlos Faria, obrigado pela companhia. A todos, um bom final de semana. Até a próxima sexta-feira com mais um Condomínio Seguro pelo CT Hub no canal do YouTube. Boa noite e bom final de semana a todos.